Fiquemos de pé em nome de Jesus e vamos pegar a Bíblia neste momento. Vamos abrir as Santas Escrituras Sagradas ou Escrituras Sagradas, Palavra de Deus, e vamos abrir no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, o verso 8 em diante. Para quem está vindo hoje, não veio quinta passada, nós estamos estudando aqui sobre as 7 igrejas da Ásia, ou 7 igrejas do Apocalipse. E tem sido uma bênção. E hoje nós vamos para o segundo estudo, a igreja em Esmirna. A igreja que estava em Esmirna. Capítulo 2, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Pai querido, Pai amado, fala conosco esta noite, Senhor. Derrama o teu Espírito de graça e de luz sobre o nosso entendimento e nos traz inspiração a mim que vou falar e inspiração aos ouvidos dos ouvintes que vão ouvir. Que a tua palavra traga reflexões, meditação e crescimento em o nome de Jesus. E todos dizem amém. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, nós falamos introdutoriamente na aula passada que para muitos pensadores e teólogos, as 7 igrejas, mais do que igrejas que estiveram localizadas no tempo e no espaço há mais de 2000 anos passados, elas representam também tempos diferentes das fases da igreja na terra. E nós falamos que, sendo assim, a igreja de Éfeso era a igreja primitiva, a igreja da arrancada inicial, a igreja que está contemplando ainda a vizinhança do Calvário, a vizinhança dos acontecimentos de Jesus ali bem próximo. Se for assim, nós começamos a entrar agora no segundo período da igreja, que seria o período da igreja em Esmirna. E este período inicia-se com as maiores perseguições, atrocidades e maldades cometidas contra os seguidores de Jesus de Nazaré em toda a história. Todos vocês já devem ter ouvido falar das catacumbas de Roma, do Poço de Malquias, da noite de São Bartolomeu na França, onde as pessoas eram devoradas por feras, onde os crentes eram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Alguns deles serviam de postes para iluminar a cidade durante a noite. Vestiam eles de peles de ovelhas e soltavam cães
para correr atrás dos crentes e matá-los de uma forma terrível, horrenda e horripilante. A igreja de Esmirna, a palavra Esmirna vem de mirra, e a mirra era algo extraído, um perfume extraído através de trituramento, através de prensa, através da pisa, de dureza, de pancada. E se tem duas palavras que estão conectadas à igreja de Esmirna, é a palavra morte e fidelidade. Fidelidade e morte estão ligadas a esta igreja de Esmirna. Esta igreja vivia numa cidade que era especialista na arte do embalsamamento, porque através da mirra eles também usavam isso para embalsamar os corpos, uma arte que havia começado no Antigo Egito. Era uma cidade de uma criação grega, porque logo após a morte de Alexandre, que os historiadores chamam Alexandre de Alexandre o Grande, Daniel chama ele de chifre pequeno. Eu não sei em que é que ele é grande, mas a história chama de grande Alexandre. A Bíblia chama de chifre pequeno. E logo após a morte de Alexandre, as terras de Alexandre foram divididas para os seus capitães, que era Cassandro, Lisímaco, Ptelomeu e Sileuco. E foi Lisímaco que herdou as terras onde estava localizada esta cidade chamada de Esmirna. No 4º século antes de Cristo, esta cidade pede um templo para adoração de Roma. E foi uma espécie de fugir, de escapar do domínio e da maldade e crueldade dos romanos. Então a cidade se salva adorando a Roma, criando o templo de Roma, e tornou-se a capital de veneração e de adoração da figura do imperador. Eles adoravam a Tibério, Adriano, e foi nesta cidade onde nasceu o mito de Dionísio. Quem aqui não ouviu falar de Dionísio, que agora na Semana Santa muitos dizem que estão adorando a Jesus, mas estão adorando a Dionísio, que é o deus do vinho. Enchem a cara de vinho. E a história de Dionísio era a seguinte: diziam que esse Dionísio havia morrido, mas que esse Dionísio havia voltado dos mortos. Então eles veneravam esse Dionísio. E começa a haver um confronto dentro da igreja e perseguição à igreja. Porque a igreja de Cristo começa a dizer: não foi Dionísio que morreu e que ressuscitou. A igreja começa a dizer: quem morreu e quem ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus Cristo. Então, por a igreja dizer que não foi Dionísio que ressuscitou, mas quem ressuscitou foi Jesus Cristo, começa então a haver a perseguição. Veja o que é que diz o historiador Tácito sobre a perseguição. Diz: além de matá-los, fez servir eles de diversão para o público. Vestiu de pele de animais para os cachorros comerem. Outros foram crucificados, e outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para iluminar os poderosos em seus jardins, para que servissem de exibição. E aí o mais famoso a morrer desta forma cruel foi o bispo da igreja, foi o ancião desta igreja. E quem era o ancião desta igreja? Era Policarpo. E Policarpo havia sido discípulo de João, e este Policarpo é agora o pastor da igreja de Esmirna. E eles pegaram Policarpo, levaram para o anfiteatro, e o povo gritava: morte ao ateu. Ateu seria Policarpo, porque não crê no César, não crê na figura do imperador.
Então o chama de ateu. E aí mandam dizer: diga, Policarpo, morte ao ateu. Aí ele diz: então, vocês são ateus mesmo, morte aos ateus. Ficaram mais revoltados com ele ainda. E tiraram Policarpo dali, colocaram numa cruz, de cabeça para baixo. Colocaram lenha embaixo. E ele começou a chorar e a soluçar. E os seus algozes diziam: negue a Cristo, negue a Cristo. E ele dizia: estou com 86 anos. E como vou negar aquele que nestes anos todos nenhum mal me fez? Aí disseram: Policarpo, negue a Cristo, porque se você não negar, nós vamos acender a chama da fogueira. Ele disse: acenda depressa, porque eu estou com pressa de ver Jesus na sua glória. E diz que acenderam fogo, e quando o fogo foi aceso, o historiador diz que o fogo não conseguia queimar Policarpo, as chamas não conseguiam queimá-lo. Foi obrigado um soldado a pegar uma lança e perfurar o seu lado, porque ele não estava sendo queimado. E assim morreu o bispo de Esmirna, chamado Policarpo. Perceba que esta igreja não recebe nenhuma reclamação de Jesus. Sabe que igreja é essa? A igreja dos sonhos de Deus. Uma igreja que não recebe nenhuma reclamação de Jesus. O pastor não é chamado a atenção, a igreja não é chamada a atenção. Agora, me diga o que é que essa igreja tem para ela não ser chamada a atenção pelo próprio Jesus. Primeiro, ela era pobre, não tinha bens materiais, não tinha riqueza, não tinha essa prepotência evangelical que nós temos hoje, de dizer que se somos filhos do rei, tem sempre anjo guardando, tem sempre Deus protegendo. Você não vai nem dar uma topada na calçada, porque você é filho do rei. Não, pelo contrário, era perseguida, era odiada, era hostilizada pelas autoridades. Mas o que é que essa igreja tem que é tão elogiada? Essa é a igreja que tem as características do próprio Jesus nela. Escute bem, qual é a igreja que agrada a Deus? É a que tem a cara do pastor, sim ou não? É a que tem a cara de Jesus. É uma igreja que se parece com Jesus. E aí Jesus começa a falar: esta igreja como? Ele fala o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Agora veja o que é que Jesus diz. Veja o que é que Jesus começa dizendo à igreja. Isto diz aquele que é o Alfa e o Ômega. Isso diz aquele que é o primeiro e o último. Aí olha a pancada na cabeça de Dionísio. Que foi morto, mas reviveu. Jesus reitera. Jesus bate na tecla de novo para dizer o seguinte: vocês estão perseguindo aí, vocês estão odiando a minha igreja aí, mas quem está falando é aquele que é o único, que é o começo, o meio e o fim. E quem está falando é aquele que esteve morto, mas está vivo. Olha a igreja minha, quem está falando não é Dionísio, é Jesus. E eu sou o único que morri, mas eu ressuscitei e eu estou vivo. Então ele fala batendo no espírito maligno que age na cidade, dizendo que ele sim é aquele que esteve morto, mas reviveu. E aí Jesus diz o seguinte, ele elogia a igreja. E a razão dele elogiar a igreja, irmãos, é porque ele se identifica com a igreja. Você sabe aquela pessoa que você olha para ela
E quando você vê os gostos dela, você vê o jeito dela andar, o jeito dela agir, você vê o jeito dela comer, você vê o jeito dela se portar, aí você diz, poxa, eu me identifico com essa pessoa, eu me pareço com essa pessoa, eu estou me vendo nessa pessoa, eu estou me identificando com você. Então Jesus vem e diz o seguinte: eu conheço. A palavra conheço aqui é iada. Eu experimentei o que você está experimentando. Veja o que é que ele diz: eu conheço a tua tribulação. Olha o que Jesus está dizendo: olha, vocês se parecem comigo. Jesus, eu me pareço contigo em quê? Ah, vocês se parecem demais comigo na tribulação. Por quê? Porque a vida de Jesus de Nazaré, meus irmãos, foi uma vida de tribulação. A vida de Jesus de Nazaré foi uma vida de luta. Ele é conhecido como um homem de dores, experimentado nos trabalhos e que sabe o que é padecer. Então Jesus diz: olha, vocês estão sofrendo, rejeitados, perseguidos. Eu me identifico com isso. Eu estou achando vocês parecidos comigo. Vocês não estão parecidos comigo porque tem um templo bonito. Vocês não estão parecidos comigo porque Herodes aplaude vocês e dão até medalhas para vocês, Herodes e Pilatos. Vocês não estão parecidos comigo porque a sociedade aplaude vocês. Pelo contrário, Herodes me odiou e ele odeia vocês. Vocês estão parecidos comigo. Pilato lavou as mãos diante de mim e lava diante de vocês. Vocês estão parecidos comigo. O mundo me odiou e me considerou um lixo. Estão considerando vocês também da mesma forma, porque vocês se parecem comigo. Vocês estão sendo perseguidos por quê? Porque se parecem comigo. A igreja não se parece com Jesus quando ela não enfrenta lutas e problemas, pelo contrário, ela se parece com Jesus quando sofre pelo amor ao Evangelho. Quando ela sofre por amor a Deus, quando ela sofre por amor ao Senhor. Aí diz: olha, eu conheço tua tribulação. Ninguém, irmãos, foi mais atribulado do que Jesus. Aí ele diz: mas eu conheço o quê? Conheço a tua pobreza. O que Jesus está dizendo é: vocês estão tão parecidos comigo na pobreza. Tem gente pregando aí que Jesus era rico. Eu vi um pregador que, por questão de ética, não vou dizer o nome de Abílio Santana, dizer que Jesus era rico, que Jesus tinha casa de praia, que Jesus, quando estava cansado, ia descansar na sua casa de praia, na beira-mar, que Jesus era milionário. Meu irmão, Jesus nasceu, nem onde nascer tinha. Os lugares não o receberam. Ele nasceu numa erma e desprezível manjedoura, que não era uma barraca de sapê como a gente pensa, não. Era lá embaixo, um buraco feito na pedra e saía descendo, onde os pastores abrigavam os rebanhos nas vigílias da noite. Nasceu no meio dos irracionais. Quando chegou em casa não deu tempo, já queriam matá-lo, teve que fugir para o Egito. Ele volta do Egito, vai trabalhar na carpintaria do seu pai como um simples carpinteiro. Anda ao lado de pescadores, de homens simples e rudes. Ele chegou a dizer: raposas têm covis, aves do céu têm ninhos, mas eu, o filho do homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus conheceu pobreza. Jesus sabia o que era não ter o que comer. Jesus sabia o que era dor, o que era solidão. Ele disse: eu conheço essa pobreza aí. E aí vem esses pregadores que dizem: a igreja só é abençoada quando é rica.
Prosperidade não é sinônimo da bênção de Deus. Eu conheço tanto rico infeliz, tanto rico triste. Tem gente que pensa, ter muito dinheiro é sinônimo de a bênção de Deus. Então Lula é abençoado demais. Então os ateus milionários são abençoados demais. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que os homens chamam de elevado é elevado. Aquilo que os homens chamam de elevado muitas vezes é abominação diante de Deus. E aí Jesus diz, olha, eu conheço tua pobreza, mas não se deixa nortear, não se deixa dirigir pelos parâmetros de valores daquilo que os homens consideram como valioso, porque apesar que aos olhos humanos, naturais e carnais, vocês sejam considerados como o povo que está circunscrito à classe pobre, vocês são ricos. Agora levante a mão e glorifica quem é rico aí, amém? Aplauda aí só quem é milionário. Você é rico, meu irmão, amém? Quem tem paz aí, diga amém. Quem tem o Espírito Santo aí, diga amém. Quem tem o Evangelho de Deus no coração, diga amém. Quem tem o nome escrito no livro da vida, diga amém. Agora, pelo amor de Deus, me diga um dinheiro, uma moeda de algum país, se é o dólar americano, o iene japonês, o astral argentino, a lira italiana, o real brasileiro. Me diga aí, pelo amor de Deus, me diga uma moeda que compre o Espírito Santo, me diga uma moeda que compre o sangue de Jesus, me diga uma moeda que compre o céu, me diga uma moeda que compre paz. O dinheiro compra casa, mas não compra família, compra sexo, mas não compra amor, compra remédio, mas não compra saúde, compra caixão bonito como o de Michael Jackson, mas não compra o céu. Porque o céu é para quem é lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga, você é rico. Glória a Deus. Diga comigo, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro. Mas tem gente que é tão rico, que a única coisa que tem é Deus. É Deus. Oh, levante a mão. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Se alegre no Espírito! Você é rico, meu irmão. Pare de budejar e reclamar. Você é rico. Um dia eu disse uma coisa aqui que eu vou desfazer. Eu vou desfazer uma coisa que eu disse aqui um dia desse. Eu disse assim, a gente diz que dinheiro é do diabo, mas fique sem ele para você ver o diabo. Pois eu vou dizer uma coisa, está errada a frase que eu falei. O homem de Deus, quando fica sem dinheiro, ele não vê o diabo. Quando ele fica sem dinheiro, ele vê o cuidado de Deus, a providência de Deus, o milagre de Deus. Ele vê o Deus que cuida dos pardais, dos passarinhos, dos lírios do campo, das aves dos céus. Você é rico, meu irmão. Tanta gente que chega no quarto, quando abre o quarto, há uma televisão, tela plana, um ar-condicionado, que só falta jogar ele para ficar voando dentro do quarto. E ele não consegue dormir de noite. Precisa de psicotrópico, de remédio, de azepam, todo tipo de remédio para dormir. Abre a geladeira, tem todo tipo de comida, meu irmão. Tem caviar, tem camarão, tem lagosta. O caba olha e não tem vontade de comer. Aí você vai na casa de Astrogildo da carpintaria fechada. Quando ele abre a porta, sai um morcego logo dentro do quarto. Aí você olha o quarto dele, está uma cama velha lá, que é só um colchão para fazer de conta, mas está rente a tauba, ou uma rede velha com fragrâncias de 200 anos. E ele dorme e diz, pastor, eu pego no sono bem rapidinho e acordo, porque o Senhor cuida de mim.
Eu falei aqui, você vai chegando perto da geladeira, ele até grita para você não triscar, porque se triscar na geladeira com os pés descalços, fica pregado lá mesmo. 200 volts, dá choque, e está lá aquele arroz de ontem, gelado com aquele ovo, coisa boa e maravilhosa, é ovo. Mas ele come com apetite, irmãos, como se estivesse comendo uma coisa maravilhosa. Sabe o que é isso? Riqueza. Porque riqueza não é o que nós temos, é o que nós somos. Nós temos que inverter essa coisa pregada no evangelho de hoje, que a bênção é a coisa, que a bênção é uma porta de emprego, que a bênção é um carro, que a bênção é uma casa. Não, a bênção é você que é abençoado. É por isso que onde você tocar vai ser abençoado. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sê tu uma bênção. A bênção tem que ser eu, tem que ser tu. Não é o que tu tem, é o que tu é. Eu sempre digo, não tenho muito do que se pode ter, eu tenho muito do que se pode ser. Infelizmente hoje as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Mas o ser é mais importante. E é por isso que muitas vezes tem tanta gente esfriando na igreja, tem tanta gente deixando a igreja, tem tanta gente negligenciando as coisas de Deus por causa do ter. Vivia que era uma bênção na igreja, orando, jejuando, agora tem 5 empregos, não aparece mais num culto. Que foi? A bênção do ter. Que bênção nada. Se a bênção do ter não atingiu o ser, não é bênção, é maldição. Fuja de tudo aquilo que está querendo lhe tirar dos caminhos de Deus. Pode ser um namorado, por mais bonito que ele fosse, pode parecer com Brad Pitt. Saia de perto dele. Ah, pastor, mas ela é muito bonita. Ela pode parecer com Vera Fischer. Se não tiver a bênção de Deus, saia de perto. Porque o que importa é a bênção do ser. Eu sempre digo que tem pessoas aí casando com a ilusão, e depois que se casa, aí não tem mais jeito, porque casou-se com a ilusão, casou-se com a imagem, não com o que de fato as pessoas são. Eu sempre dizia para a Bárbara: minha filha, vamos jantar hoje. Ela dizia: vamos para onde? Vamos comer num trailer que tem acolá chamado UTI. Sabe por que eu levava ela para a UTI? Porque se eu ficasse, quando namorava com ela, levando ela para o Brasas, não sei o quê, pro estilo dos Pampas, se eu ficasse levando ela para o Espetos, aí quando ela casasse, vamos para o Espeto hoje, para o Espeto do outro Espeto você vai hoje. Então é melhor você acostumar logo com hot dog, com dogão, com outras, do que depois casar-se pensando que vai ser não, mostre quem você é. Não mostre uma coisa que aparenta, mostre quem você é de verdade, na sua essência. Se ela quiser casar-se com você, é com quem você é e não com o que você aparenta ser. É por isso que esses idiotas que andam com esses carros levantados a tampa, por que eles precisam daquilo? Porque eles não têm em si conteúdo. Quando você vê uma pessoa querendo se mostrar muito com o corpo, é porque ela não tem conteúdo. Ela não tem cabeça, ela não tem conteúdo. Então ela quer atrair com o que tem, não com o que é. Agora tire um carro desses doidinhos, tire para ver como eles morrem. Porque os amigos são agariados com o que tem e não com o que são. As namoradas são agariadas com o que tem e não com o que são. Porque o que eles são é pobreza. É pobreza. Eu vi um rapaz tão bonito uma vez, foi conversar com a menina, passou meia hora com a menina, ao jeito dele. Aí chamou o irmão dele: teu irmão tá doido ali, bonito, rapaz, não dá um... Ele fala com a menina, rapaz. Eu falo o quê? Fala alguma coisa legal. Aí ele: ó a faca! A menina se levantou e foi embora. Tanto cabra bonito sem nada na cabeça. Pobres. Tanta gente pobre em cima de tanta riqueza. E tanta gente milionária em cima de tanta pobreza. Aí Jesus diz: olha, vocês são ricos. E tem mais. Eu estou me achando parecido com vocês em quê? Vocês se parecem comigo na blasfêmia dos que se dizem judeus.
Quem foi que perseguiu Jesus? Os judeus. Quem foi que odiou Jesus? Os judeus. E aí Jesus diz: olha, vocês se parecem comigo, porque os judeus estão blasfemando contra vocês. Mas eles não são judeus genuínos, são sinagoga de Satanás. E aí Jesus diz: não temas, não temas, porque eu estou contigo. Mas eu vou te livrar. Não vai ter um arranhão, não vai ter uma dor. O seu sofrimento acabou. Bota aí logo o hino de Damares. Agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A luta acabou, vai embora. E agora é só vitória. Vai se enganando, doido. Vai que tu vai ver, vai que tu vai se é só vitória. Essa é a mensagem de hoje. Não tem mais luta não, acabou, é só vitória. Aí Jesus vem e diz o quê? Não temas, porque você vai padecer. Meu filho, vem cá, é o seguinte: eu te amo, eu estou contigo, mas não temas o que tu vai padecer, tu vai sofrer. Tem coragem? Já pensou você chegar numa igreja, vir animado, e o pastor dizer: meus irmãos, se preparem, eu recebi de Deus uma carta. A igreja de Esmirna toda reunida, aí o pastor recebe a carta de João. Igreja, ele fazia isso, pastor, viu? O pastor da igreja de Esmirna fez isso. Ele recebeu de João a carta e leu para a igreja. Atenção, irmãos, eu tenho uma carta do nosso irmão João. A igreja, vamos ouvir a carta de João. E ainda bem que a carta chegou, porque em outra igreja tinha um tal de Diótrefes aí, que atrapalhava as cartas chegarem, desviava as cartas para a carta não chegar na igreja. Diótrefes era um demônio que tinha na igreja. As cartas vinham para a igreja, ele desviava para o povo não ouvir o que João dizia. Mas aí chegou. Aí o pastor de Esmirna vai dizer: atenção, irmão, João está dizendo assim: não temas o que vocês vão sofrer. Aleluia, irmão. Irmão, o culto da vitória é pela fé. Derrubar muralha. Pela fé. Acalmar a fúria do fogo. Pela fé. Expulsar exército. Aí vai todo mundo. Só que ninguém continua. Porque a continuação é: pela fé foram queimados. Pela fé foram comidos por leão. A gente quer a fé da vitória, mas ninguém quer a fé do sofrer. Escute bem: existe 3 graças na Bíblia. A graça salvadora. Existe também a graça simpatia. Diga comigo: simpatia. Pessoa simpática. Não é legal a pessoa simpática? Qual é mais chato do mundo é uma pessoa mal-humorada. É ou não é? Não, é horrível. Olha, mau humor acaba com o casamento, viu? Mau humor acaba. Irmão, você perto de um mal-humorado toda hora. E uma mulher mal-humorada. Pelo amor de Deus. Então tem a graça simpatia. A Bíblia diz: os apóstolos davam testemunho e caía na graça do povo. Mas a Bíblia diz assim, lá em Colossenses, se não me engano, ou é Filipenses: a vós foi-vos dado a graça de não só crer, mas também a graça de sofrer pelo Evangelho. Quem quer essa graça? Levanta a mão. Eu não quero. Eu não quero. Não, eu não vou dizer que eu estou doido para sofrer. Não, eu não quero. Agora, se vier, Paulo estava lá escorraçado, vou arrancar da tua cabeça. Paulo, peraí, é lícito matar um cidadão romano? Aí tu é romano, sou. Paulo não queria sofrer não, irmão.
Uma vez pegaram Davi, o rei Davi, prenderam Davi, levaram para matar Davi diante do rei. Quando Davi viu que ia matar ele diante do rei, o que foi que Davi fez? Se fez de doido. Não, isso não é Davi não, isso é um doido. Ô Davizinho esperto, viu? Mas tem gente que foi escolhida para sofrer. Vai, Ananias, e procura um homem chamado Paulo, porque ele é um vaso escolhido e importa mostrar-lhe a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Agora, porque 2 ou 3 sofrem, não quer dizer que nós temos que pregar a teologia da Carmelita dos pés descalços. E dizer que todo mundo tem que viver triste, tem que sofrer. Não! Mas tem gente que foi escolhida para sofrer. E quem é que foi escolhido para sofrer? A Bíblia diz que Jesus uma vez caminhava com João e Pedro. Ela diz: olha Pedro, Jesus diz, quando tu era novo, tu te cingia a ti mesmo, ia para onde queria, fazia o que queria, mas vai chegar uma hora que tu não poderás mais fazer isso, vão te levar para onde tu não deseja. E Jesus dizia isso para dizer com que tipo de morte a Pedro haveria de ser morto. Aí Pedro ficou aperreado: eu vou sofrer desse ser. E João? Que a gente fica sempre preocupado com o destino dos outros, né? Ei, a vida dos outros não é a tua não, se preocupa com o teu. Não, mas João, e eu vou sofrer, João? Aí Jesus diz: por que é que tu está preocupado com João? Se me importa que ele fique até que eu venha, o que é que tu tem a ver com isso? E João foi o único que não foi escolhido para morrer de morte violenta. Diz que João morreu, sabe de quê? João morreu de tanto viver. Ficou gagá e só sabia dizer: filhinhos, amai uns aos outros. E disse que chegou um dia, ele cavou uma cova, abriu a cova: João, o que é que tu vai fazer? Eu vou morrer, eu já estou cansado de viver. E disse que ele se deitou dentro da cova e morreu. Sério? E no 4º século, quando quiseram procurar o resto mortal de João, que abriram a cova de João para ir procurar os restos mortais, o corpo havia desaparecido misteriosamente. Aleluia! Então, eu tenho muitas coisas a vos falar, mas vós não suportaríeis agora. Então, vamos em frente. Nós temos aqui uma igreja que sofre. Irmãos, hoje ser crente é ser aplaudido pelas autoridades. Não tem ninguém jogando ovo podre aqui não. Mas está ali, ó, o pastor Ezequias ali, ó. No tempo do pai do pastor Ezequias, o pastor Ezequias viu isso. Uma juíza ali pro lado de Uruburetama, para aquela região, mandou o padre Solon, não foi, pastor Ezequias? Padre Solon mandou apedrejar os crentes. E ele me contou que era a pedra comendo, eles pregando o evangelho e a pedra voando. E era a pedra batendo, e teve gente que saiu sangrando e batizada com o Espírito Santo. Aleluia! Oh, meu Deus! Aí o padre Solon, o que foi que aconteceu? Morreu encatrevado com um câncer em cima de uma cama. E na mesma noite a juíza que mandou fazer voltava de automóvel para Fortaleza. O carro virou, quebrou o pescoço e morreu. Aí ó, história viva aí ó. Pastor Ezequias. Então, os crentes eram perseguidos. Tem uma história que me fez muito chorar. No Coliseu de Roma pegaram uma família. E havia naquele tempo isso, que eu falei que ninguém quer sofrer, mas tinha uns doidos que levava pisa de chicota e saía tudo pulando. O que foi? Levamos uma surra acolá, estamos tudo felizes. Está lá em Atos dos Apóstolos, né? Eles se achavam felizes por acharem dignos de sofrer por causa do Evangelho. Mas teve um caso que era o marido, a esposa e um filhinho pequeno. Meu Deus, irmão, quando eu vi isso, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, que não são pais ainda. Depois que vocês forem pais, eu não sei se vocês são pais como eu sou, mas até hoje eu estou choquinho. Qualquer coisa eu choro, irmão. Você vê um filme assim que fala de uma criancinha sofrendo assim no filme, você começa a chorar, você pensa que tudo é o filho seu. Olha aí, o pastor Ezequias está dizendo que foi em 1941, quando o pai dele pregava na igreja, que era o pastor da igreja, e houve o apedrejamento. Era uma casa, olha aí, não era nem igreja, era uma casa. E foi apedrejado.
Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir aí esse homem de Deus. Aí, ó. E olha, era paralítico, viu? Deus usou um homem que tinha um apelido de Japinim, eu não lembro o nome, mas o apelido dele era Japinim. E ele chegou e orou 3 vezes pelo pastor Ezequias. E Deus o levantou da paralisia. Acho que não sabia nem escrever, irmãos. Sabia nada de teologia. Sabia nada. Agora, paralítico andava, cego via, a glória de Deus se manifestava. E aí diz a história, irmãos, que a esposa olhou, quando botaram ele no anfiteatro, assim, o povo gritando palavra de ordem, mata, mata, solta os leões. Aí ela olhou para ele assim, disse, filho, eu estou com medo. E a criancinha chorando, o que é que nós estamos fazendo aqui, mãe? E ele, filho, eu estou com medo. Aí ele disse que ele se ajoelhou e disse, Jesus, por favor, não deixa meu filho e minha esposa sentir a dor da morte. Quando abriram a jaula que o leão saiu, ela e a criança desmaiaram. Aí ele disse, obrigado, Jesus. A criança foi a primeira a ser atacada, depois a mulher e depois ele. Oh, meus irmãos, que coisa tremenda, como nós estamos distantes disso. Eu me emociono com isso. Esses sim são heróis de Deus. Homens dos quais a Bíblia diz, o mundo não era digno deles. Em Hebreus 11 diz que Deus diz, destes eu não me envergonharei. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus tem vergonha ou tem orgulho de você? Deus tem vergonha ou tem orgulho de você? Hein, jovenzinha? Deus tem orgulho ou tem tristeza por você? Me diga se Deus sente orgulho por você ou se Deus sente tristeza por você. Hein, rapaz? A tua vida orgulha Deus ou deixa Deus triste? O teu proceder alegra Deus ou entristece Deus? Diga aí. Era uma igreja que se parecia com Jesus. Deixa eu terminar que já está na hora. Olha, vocês vão sofrer. Aí ele diz, eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisões, para que vocês sejam provados. Olha só, irmãos, o diabo aparece aqui com liberdade para prender os crentes. Agora, por quê? Porque Deus quer. Eu pergunto a vocês, Deus tenta? Deus tenta? Vamos lá para as perguntas de retórica. Deus tenta? Tiago diz que Deus a ninguém. E como é que aparece o diabo aqui prendendo para ser os crentes? O diabo prova. O diabo é o quê? Tenta. Agora deixa eu dizer uma coisa. Toda tentação é uma prova e toda provação é uma tentação. Depende da maneira como eu reajo. Por isso que a Bíblia diz, lá em Gênesis 22, tentou Deus Abraão. Não é que Deus tentou Abraão. É que para Abraão aquilo era uma tentação. Pode ser que uma coisa que Deus esteja fazendo para me provar, eu esteja recebendo como uma tentação. Mas para Deus não é tentação, é uma prova. E o agente da provação pode não estar interessado em provar, e sim em tentar. Mas Deus usa qualquer tipo de agente para provar. E um dos veículos que Deus usa muitas vezes para provar a igreja é o diabo. Porque Deus é quem domina o diabo, irmãos. Não existe na palavra de Deus essa ideia do diabo solto fazendo o que quer, indo para onde quer, uma força arbitrária que está contra Deus e brigando contra Deus. Não existe isso.
Isso é heresia chamada dualismo, que diz que Deus e o diabo estão brigando. Mentira! Como é que uma criatura vai brigar contra o Criador, irmãos? A energia que está no diabo foi uma energia que Deus deu. Se Deus cortar, ele morre. A vida do homem prevaricador que está pecando foi a vida que Deus deu. Se Deus tirar, ele morre. Vamos tirar esse negócio de diabo solto fazendo o que quer, que tem poder. Nunca vi nenhum povo da história, nenhum demônio, nem nenhum rei da história vencer Israel. Ninguém nunca venceu Israel. Era Deus que entregava. Nunca vi. Quando Nabucodonosor entrou lá, que derrubou o templo, queimou tudo, não foi que ele ganhou, foi que Deus entregou. Quando ele achou que foi ele que ganhou, veio um trovão do céu, Deus falou, e ele não deu ouvido à voz de Deus. Foi o que aconteceu? As unhas cresceram, ele ficou de 4 pés e foi comer capim. Porque quis tomar a glória para ele, e se tem uma coisa que Deus não dá a ninguém, é a glória. Amém? Então olha o diabo aqui aparecendo, executando, levando o povo para a prisão, para Deus provar. E tereis uma tribulação de 10 dias, mas aí vem a missão da igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a missão da igreja? Diga comigo: ser fiel. Qual é a missão da igreja? Na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, na doença ou na saúde, com a porta aberta ou com a porta fechada, quer no monte, quer no vale, ser fiel. Ser fiel. Ser fiel. Jovem, seja fiel. Mulher, seja fiel. Obreiro, seja fiel. Não troque alguns momentos de prazer em troca disso perder sua alma. Seja fiel. E por que é que Deus está permitindo a igreja de Esmirna passar por isso? Como é o nome da igreja? Como é o nome da igreja? Esmirna era uma esina, um perfume extraído através de quê? Da prensa, da trituração. Sabe o que é que nós estamos prezando no Brasil? Para a igreja voltar a cheirar de novo, para a igreja voltar a exalar o perfume de Cristo. Sabe o que é que está faltando no Brasil? Está faltando uma prensa grande. Está faltando uma perseguição grande. Sabe quando é que tu vai valorizar a leitura da Bíblia? Quando a leitura da Bíblia for proibida. Sabe quando é que tu vai valorizar os cultos de oração? Quando tu procurar um culto de oração para ir e os não permitirem mais ter culto de oração. Quando não tivermos mais a liberdade religiosa no Brasil, aí tu vai sentir falta de um culto como esse de hoje. Está bom demais. E Deus permitiu a igreja ser prensada, porque o melhor da igreja só aparece nas piores horas. Você pode dizer comigo: o melhor da igreja só aparece nas piores horas. Quando está tudo bem, o que é que aparece? Você chega com um bolso cheio de dinheiro. Aleluia, não dá nem um glória para não suar. Não bota mais o rosto no pó. Não, o rosto no pó, agora é pó, é na cara. Não, eu não vou dar nenhum glória para o pó da cara não manchar. Alô? Diga para o seu irmão: o melhor que há em você só aparece na hora da prensa. É por isso que Deus permite a prensa, porque é quando a coisa rocha que a igreja verdadeira aparece.
é quando as coisas ficam difíceis que se levantam os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Essa é a lógica. É por isso, a mirra só sai através da pressão. E o sofrimento trará o quê? Bom cheiro. Bom cheiro. E esse bom cheiro era o que? Era uma espécie de bálsamo, de embalsamamento, para que não houvesse podridão sobre o cadáver chamado mundo. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vocês estão entendendo a mensagem? E aí Jesus diz: isso é a verdadeira riqueza. Ser fiel no meio da prova. Ser fiel no meio da batalha. Ser fiel no meio da perseguição. Crianças eram mortas. Sabe como foi a perseguição? Crianças eram mortas. Os judeus, ou que se diziam judeus, acusavam a igreja, da igreja praticar canibalismo. Porque na Santa Ceia eles diziam que estavam comendo o corpo de Cristo. Os judeus diziam: eles são canibais. Acusavam a igreja, sabe de quê? Quando o irmão fica com a irmã, é incesto. Porque o esposo chamava a esposa de quê? Irmã. Aí acusavam eles: olha, eles são incestuosos, eles são canibais. E matavam as crianças. Pegaram os crentes, outros prenderam. E aí eu quero dizer 3 coisas para terminar hoje. Nós devemos ter muito cuidado para não cairmos na estratégia do diabo, a nova estratégia do diabo. A primeira estratégia do diabo na história, sabe qual foi? Persegue a igreja, mata a igreja, tortura a igreja. Mas diz um certo pensador que quanto mais o sangue dos crentes caía na terra, mais crentes nasciam. Sabe qual é a estratégia do diabo hoje, igreja? Olhe bem para cá. A estratégia do diabo hoje não é segurar a igreja. A estratégia do diabo hoje não é barrar a igreja. A estratégia do diabo hoje é exaltar a igreja. A estratégia do diabo hoje é aplaudir a igreja. Escute bem o que eu vou dizer com o discernimento de Deus. Quando o diabo não puder segurar você, escute bem isso, você que vê através da internet. Quando o diabo não pode segurar um pregador, um pastor, ele diz: olha, eu já fiz de tudo para segurá-lo, eu não posso. Sabe o que é que ele faz? Ele se metamorfoseia de luz e começa a exaltar este homem. Começa a transformá-lo numa personalidade. E quando a igreja se torna dependente de personalidades, ela começa a se afastar da sua essência. Porque estamos vivendo em dias de culto a personalidades. É cantor famoso. É cantores que só de ver, você quer tocar nele, quer autógrafo, quer tirar foto. Tem gente que desmaia. É cantor cantando naquele programa do Satanás, chamado programa da Regina Casé. Aquilo veio diretamente da secretaria do inferno. Como é o nome daquilo? Esquenta, olha o nome, esquenta. Porque o diabo diz: já que a gente não conseguiu segurar, vamos nos unir. E devagar nós vamos fazer uma promoção, vamos promover, vamos divulgar e vamos macular o evangelho, porque iremos levá-lo
em unidade com as trevas. Onde é que está isso, pastor? Paulo e Silas chegou em Filipos, tinha uma menina que estava possessa de um demônio. O que foi que o demônio disse? O demônio disse: escutem esses homens são de Deus, e ele vos mostra o caminho da salvação. E Paulo devia ficar, sabe como? Viu aí? Até os demônios têm testemunho de mim. Eu vejo essa menina nos dias de hoje, elevando pastores, promovendo a imagem de pastores, igrejas convertidas a homens e não a Deus, igrejas convertidas a personalidades e não a Deus. Se dizia o pastor, se dizia, se cai o pastor, ele cai. Teve gente que eu lembro que na época o reverendo Caio Fábio teve um problema. Eu conheço crente que se desviou, o caso de Caio Fábio, porque era pastor não em Jesus, era pastor em Caio Fábio. Deixa eu dizer uma coisa para você: não seja crente em nenhum pastor, porque eu disse hoje, escrevi no Face, de pastor a papa, não tem nenhum mestre em equilíbrio, conheço nenhum. Mestre em verdade, mestre em amor, mestre em sinceridade, não vi nenhum. Tudo em mente, erra, falha. E quem é que não erra e que não falha aí? Levanta a mão para me chamar de mentiroso. Irmãos, desse hospital aqui, até eu sou paciente. Até eu preciso do remédio. Eu estou dizendo a vocês que se a fé de vocês se misturar com qualquer coisa que seja elevada aos homens, vocês vão se afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. E a estratégia do diabo não é matar a igreja, é exaltá-la, é transformá-la num clube social. Aí o Herodes gosta dela, que muito legal, olha esse louvor. E no dia que Herodes começar a gostar da igreja, porque ela perdeu o perfume. No dia que Pilatos gostar da igreja, ela perdeu o perfume. E a grande estratégia do diabo começou no quarto século, quando Constantino declarou a igreja unida ao Estado. E a igreja se transformou numa potestade. Deixou a simplicidade e tornou-se um império. E virou um fim em si mesmo. Aí Tomás de Aquino olhou aquela construção, aquelas coisas de ouro lá em Roma e disse: já não podemos mais dizer o que disse Pedro e João, quando disseram: não temos prata e nem ouro. Porque agora temos prata e temos ouro, mas não podemos mais dizer: levanta-te e anda. Aurélio Agostinho, bispo de Hipona: Satanás entrou dentro da igreja com sapatinhos de lã, dando à igreja presentes de grego. Política de Herodes. Armas de Anás e Caifás e dinheiro de Judas. Agostinho disse isso, que o diabo já estava dentro da igreja com política, com armas. Quem não concordar, mata. E não é matar literalmente não, viu? Não concordou, morreu. E dinheiro de Judas para comprar consciências. E aí a igreja tem que decidir se ela vai ser purpurina ou se ela vai ser Esmirna. Se ela vai ser exaltada ou triturada. E é por isso que eu encerro dizendo: Jesus é chamado na Bíblia rosa de Saron. E eu fui estudar o que é rosa de Saron. Sabe o que é? É uma rosa que não cheira.
ela só cheira depois que morre. Fidelidade e morte. Diga comigo, Esmirna significa fidelidade e morte. Olhe para o seu irmão e diga: quer ser fiel? Tem morte. Tem que morrer. Tem que morrer o eu. Tem que morrer o ego. Tem que morrer as paixões que outrora guerreavam e dominavam sua alma. Tem que morrer. Mas Ele tem uma promessa linda para você. Se tu perseverar e for fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida. Meu Deus, estou sentindo uma coisa tremenda aqui, ó. Irmão, Jesus quer que eu fale isso. Jesus quer que eu fale isso. E sabe o que é que Ele diz? De modo algum vocês vão provar da segunda morte. Ou seja, a morte aqui é passageira, mas depois vocês nunca mais vão morrer. Aí eu pergunto: vai valer a pena ou não vale? Fique de pé agora. Como é que diz essa canção? Como é o início dela? Vai valer a pena. Não compreendo os teus caminhos. Alô, tem alguém aí para me ajudar? Que conhece? Vem cá, Lailton. Vamos orar, irmãos. Quantos estão sentindo a presença de Jesus aqui? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, mas isso me leva mais perto de ti. Aleluia. Mais perto de teus caminhos. Aleluia. Aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada monte, seja fiel, vale a pena. Eu não procuro por coroa, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, aleluia, vai chegar. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Jesus, Jesus. Se vai valer a pena, se vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Vale a pena ser fiel. Feche seus olhos. O Senhor está aqui. Vale a pena.
a pena. Oh Senhor, conforta agora corações. Oh Deus, consola teu povo. Senhor, consola a tua igreja, os que sofrem. Que eles glorifiquem a ti, Senhor. Em toda e qualquer situação. Eu ainda acredito que ainda existem os fiéis na terra. Ainda há alguns que ainda andam de branco. Valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Eu te agradeço, Deus, esta noite, pelo que tu estás fazendo aqui, Senhor. Renova a tua igreja, renova o teu povo, porque foi no Getsemane onde Jesus foi triturado e suou sangue, e este sangue tem purificado a igreja. Glória para naquiodoro, xarabia da gato. Araba xarabatandara. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado aqui. É o nosso desejo que seja uma igreja espiritual, para a glória do seu nome. E todos dizem: dê a salva de palmas a Jesus de Nazaré. Aí eu pergunto: valeu a pena ou não valeu vir assistir esse culto hoje? Sei que hoje amanhã é feriado, muita gente viajando, mas irmãos, que culto abençoado. Eu fui abençoado ricamente.